Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, meio da semana aí. O Corinthians entrou em campo ontem pela Libertadores, fomos eliminados pela equipe do Flamengo. Vou trazer tudo aí do pós-jogo, tem novidades do mercado da bola, certo? O William de saída do Corinthians, vou falar bastante aí sobre isso e peço que vocês se inscrevam, deixem o like para fortalecer, certo? A gente tá com a meta aí de bater 75 mil inscritos aqui no YouTube, falta bem pouquinho. Também peço que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição para vocês, principalmente o Quai, viu? Principalmente, família. Vamos para cima. Bom, eliminação, eliminação ontem na Libertadores. E vou falar pra vocês, é um dos dias mais tranquilos. Um dos dias mais tranquilos pra mim, principalmente, tá? Muito por aquilo que eu pedi ontem. Uma mudança de postura dentro de campo. Mudança de postura. E ontem ocorreu, tá? Ontem ocorreu. Ontem o Corinthians conseguiu competir. Obviamente, o jogo acabou 1-0 para o Flamengo e a gente foi eliminado. Muito também pelo resultado na partida de ida. Pelo 2-0 que aconteceu dentro da arena. Tá? São muitos pontos que a gente pode debater sobre a partida de ontem. Primeiro, a escalação. Quando a gente viu, deu até um susto. 3 volantes novamente. A dupla de zaga Bruno Mendes e Raul Gustavo. E assim, a princípio a ideia não me agradou. Obviamente não me agradou. A senhora fala, pô, você tá precisando fazer um 2-0 e parece que não mudou nada. Escalação com Rony, Duqueiroz e Fausto Vera. Mas dentro de campo, isso se fez jus, tá? O Corinthians criou oportunidades. Com Adson, com Fausto Vera, ora com William, sofrendo falta lá perto da área. O Yuri Alberto que dominou a bola na frente da área e não finalizou. Certo? O Duqueiroz finalizando de fora. E do outro lado, obviamente, o time do Flamengo também criando oportunidades. Tá? Criando oportunidades. E aí, por qual motivo eu trago aqui a minha tranquilidade? Que o Corinthians foi eliminado numa quartas de final da Libertadores para a equipe do Flamengo. A equipe do Flamengo foi campeã em 2019 e foi campeã no ano passado, em 2021. Campeã não. E chegou na final em 2021. Perdeu num erro do Andrés Pereira. Teve mais chances de virar o jogo do que de perder, mas perdeu. Enfim, estava lá na final. Então, o que eu trago de tranquilidade não é uma terra arrasada. Não é uma eliminação que você fala, meu Deus do céu, olha o time que o Corinthians perdeu, não tem condição. Não, a gente perdeu para um time que tá bem construído, que vem brigando, há 4 anos. Há 4 anos. Tá? A gente perdeu para um time bem organizado, para um elenco bem montado. Para um elenco bem montado. Mais uma vez eu coloco, o resultado de ida condicionou muito a partida de ontem. Ontem, o que eu pedi, a mudança de postura, e houve, tá? Houve, o Corinthians entrou, lutou, e eu até postei no Instagram. Saímos de cabeça erguida. Eliminados? Eliminados. Sim. Mas aí trago outro ponto. Há quanto tempo o Corinthians não chegava numa quartas de final de Libertadores? Desde que foi campeão em 2012. Desde que foi campeão em 2012. De lá pra cá, não chegou mais nas quartas. Ah, tem que se contentar com isso? Óbvio que não. Mas a gente também tem que ter a cabeça, tem que ter o pé no chão. De entender a situação do nosso time. De entender o momento do nosso time, de entender o nosso adversário, entender todo o contexto. Ah, John, então você não tá triste com a eliminação? Óbvio que eu tô. Óbvio que eu queria o Corinthians classificado, vencendo todos os jogos. Mas a gente tem que ter o discernimento, certo? Tem que ter o discernimento. Outros pontos aí sobre a partida. O que a gente falou? Tem que encostar nos jogadores do Flamengo. Não pode deixar livre. Se deixar livre, a gente vai sofrer.
a gente cometeu um erro, que foi deixar o Arrascaeta livre, num lance que o Fagner fez uma falta no João Gomes lá no meio campo, ficou debatendo com o árbitro, o Rony ficou na dúvida, chegou atrasado no Arrascaeta, não conseguiu nem fazer a falta para derrubar o Arrascaeta. Ele chega na entrada da área do Corinthians, acha o Pedro no segundo pau. É uma bola que ele precisa. É um lance que ele precisa. Depois disso, a gente tem, por exemplo, a expulsão do Bruno Mendes. É um lançamento, uma bola longa. Tá o Pedro e o Bruno Mendes de costas para a bola. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto que eu trago. Os dois de costas. O Bruno Mendes não olha para a bola e fala, ela vai cair aqui, vou pegar. Assim, ó, não faz assim. Vou receber a bola, vou encaixar. O Pedro vai chegar na frente, vou dar um tapa na bola. Não, ele abre o braço para dividir a bola com o Pedro. Assim como o Pedro desloca o Bruno Mendes. Um encosta no outro, tá os dois correndo e a bola vai pingar na frente deles para eles disputarem. Só que, nisso do Bruno Mendes abrir o braço e tomar uma deslocada, a bola pinga na mão dele. O VAR chama, Bruno Mendes expulso, falta pro Flamengo. Ah, porque era uma chance clara de gol. Primeiro ponto, não foi voluntário. Como eu falei, o Bruno Mendes não faz assim, a bola pinga nas costas da mão dele. Por quê? Porque ele faz o movimento para dividir a bola com o Pedro. Certo? Pegou na mão, pegou. Óbvio que pegou. Mas aí eu não entendo o critério disso tudo. Era uma chance clara de gol. Não foi voluntário. Se não bate na mão dele, ia pingar, o Bruno Mendes ia continuar disputando a bola com o Pedro. Tava em disputa, não era um lance claro pro Pedro. Ah, mas não, a falta tem que ser marcada, porque pegou na mão dele, mesmo involuntário. Eu ouvi isso. Ué, mas não pegou na mão do João Gomes lá na arena? Involuntário ou não involuntário? Ah, mas quem fez o gol foi o Arrascaeta. Essa é a regra. Essa é a regra, tá? Pro Bruno Mendes é cartão vermelho, falta pro Flamengo. Quando foi no João Gomes, gol do Flamengo. Ah, John, então foi isso? Por isso que o Corinthians foi eliminado? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas assim, são coisas que vão nos condicionando dentro da partida, tá? Dentro da partida. Num dos primeiros lances, o João Gomes já entrou dando uma solada no Fagner. Nem amarelo. Nem amarelo. Vocês viram a dividida do Davi Luiz com o Yuri Alberto? A forma com que ele entra na bola? Não estão nem aí. Vão colocar o pé. Vão entrar pra brigar. O Maicon tá com o dedo quebrado lá no departamento médico. Mas o Flamengo tá classificado, tá? Então era isso que eu pedia. Não deslealdade, vontade, garra, raça. Ontem tivemos um pouco mais, tá? Daquilo que a gente pede. Um pouco mais. E os meus parabéns, tá? Vai principalmente pra torcida do Corinthians. Principalmente, tá? Que deram um show ontem no Maracanã. Tava no último minuto, 3-0 a favor do Flamengo, somando os dois resultados. O Flamengo começou a fazer uma festa e a torcida calou. Você só ouvia Corinthians. Corinthians somando 3-0, sendo eliminado no Maracanã, 64 mil pessoas. Tinha 4 mil corintianos, 60 mil flamenguistas. E você só ouvia a torcida do Corinthians. Então assim, nunca compare. Nunca compare com outras. Principalmente essa do Flamengo, tá? Principalmente essa do Flamengo. Enfim, rapaziada, não tem muita coisa pra falar, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu trazia. Se classificasse, a gente não teria tempo pra ficar comemorando. Foi eliminado, menos tempo ainda pra lamentar. É trabalhar, tá? É levantar a cabeça e trabalhar, e buscar, tá? Porque sábado tem um derby contra o líder do campeonato. E na semana que vem tem que reverter outro placar de 2-0. Dessa vez em casa, com o apoio da torcida. E é essa mentalidade que eu acho que tem que ficar pra nossa equipe, tá? De luta, de entrega, de raça. Certo? Quero saber a opinião de vocês sobre a partida de ontem. Lembrando, óbvio que eu não estou satisfeito com a eliminação do Corinthians. Eu entendo o contexto e tudo mais. Não acho que deveria ter sido um 3-0.
tá? Não acho que a nossa torcida merecia ser eliminada com um 3-0. Mas, para a partida de ontem em específico, o Corinthians lutou o que dava, certo? Lutou o que dava. Vamos lá. O Cássio, né, foi um dos que falou aí ao fim da partida. Ele falou o seguinte: o Corinthians chegou nas quartas de final, perdeu para uma grande equipe, hoje se dedicou ao máximo, desequilibrou um pouco após o gol e depois da expulsão ficou difícil. Para ganhar a Libertadores, temos que estar disputando todos os anos. É dolorido quando você é eliminado, mas para uma equipe que vinha sem jogar, o Corinthians perdeu de pé, entregando-se. Ponto. O Corinthians não vinha jogando a Libertadores. Saiu numa quartas de final de pé. De pé. Esse é o ponto que o Cássio trouxe que eu acho importante. Não tem tempo no futebol. Hoje é um dia dolorido, mas amanhã tem que levantar. Estamos no segundo turno do Brasileirão, com confronto direto. Depois tem Copa do Brasil. Não tem tempo de lamentar, isso faz parte. Continuamos com os pés no chão, por sermos eliminados. Não podemos achar que está tudo errado. Sei que é dolorida a eliminação, mas temos que erguer a cabeça. Acho que nada melhor do que fazer um grande clássico na nossa casa, na frente da nossa torcida. Sabemos que é um grande adversário, mas temos que nos impor para diminuirmos a distância para a primeira colocação. Eu acho que a melhor resposta que esse elenco, que esse time pode dar para a torcida é sábado e quarta-feira que vem. Nas duas partidas, tá? Nas duas partidas. E mais uma vez eu peço. Óbvio que a gente ama o resultado, ama a vitória, mas eu peço entrega, vontade, compitam. Compitam existe? Competir dentro de campo. Certo? Peço que o time vá pra cima. Que não pare de lutar. Porque a gente, na arquibancada, em casa, não para de apoiar. Não para de acreditar. Certo? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre a declaração do Cássio. Bom, e aí tivemos a coletiva do Vitor Pereira, falando também nesse sentido, tá? Ele falou, ó, o jogo foi competitivo, discutimos metro a metro, olhos nos olhos, até o gol deles. Fizemos um bom jogo, pressionamos de forma organizada, ligando corredores, criamos problemas, faltou definição no último terço. Isso até o gol. No gol, evidentemente, criaram uma vantagem muito grande. É a visão que eu tenho, tá? A visão que eu tive. Faltou definição do Corinthians no último terço do campo. Jogamos de forma organizada, incomodamos o Flamengo e competimos. Era isso que eu pedia. Depois do 2-0 em casa, era esse a principal função do Corinthians. Se tinha alguma chance, era dessa forma. Vitor Pereira ainda falou, onde a eliminatória se resolveu foi na segunda parte no nosso estádio. Depois do gol e da expulsão, evidentemente seria quase impossível reverter a situação. Aqui uma mão na bola deu expulsão. Em nossa casa, tivemos o primeiro gol deles, mão na bola, e não deu nada. Deu gol contra nós. O que quero realçar é que fizemos, na minha opinião, e eu respeito a opinião de toda a gente, nosso melhor período na segunda parte. Sofremos o gol, eles definiram, fizeram um gol, e aí sim nos desorganizamos. E aí, concordo também, tá? Depois que o Corinthians toma o gol, depois da expulsão do Balbuena, aí não tem muito o que fazer. Aí não tem muito o que fazer. Aí a vaca deitou, aí já era, tá? O Vitor Pereira ainda falou sobre essa questão do Corinthians na Libertadores, tá? Ele falou, ó, há quanto tempo o Corinthians não chegava nessa fase? Quantos jogadores o Corinthians teve fora nessa Libertadores? 10 jogadores? Chegou até aqui e foi eliminado por quem? Pelo Flamengo, que tem um elenco. É isso que eu falo, o Corinthians foi eliminado, não foi pra qualquer time. Não foi pro time do Zezinho aqui da esquina. Não, foi pro Flamengo, que tem um elenco forte, montado para essa Libertadores. Não só para essa, mas para anteriores também, tá? Um elenco que já vem jogando junto há muito tempo. Enfim. O Vitor ainda completou sobre a estratégia dele, essa questão do pessoal perguntar, pô, por que não colocou os medalhões e tudo mais? Ele falou, ó, fizemos as coisas para arriscar no momento certo e tentar ganhar o jogo. Pena que levamos o gol. Não acredito que estivesse fresco com capacidade nesse jogo. O pessoal perguntou sobre o Gil. Por que o Gil não foi pro jogo?
Ele falou, ó, não acredito que ele estivesse fresco com capacidade nesse jogo. Os laterais foram a exaustão, os dois que jogaram no último jogo. Então o Piton e o Rafael Ramos. Quais são os outros medalhões? Às vezes não entendo os jogadores que falam que eu deveria ter no jogo. Giuliano, ele tem jogado os jogos todos. Quando joga, é criticado. Quando não joga, deveria estar dentro. Quando se perde, todo mundo tem razão, menos o treinador. Bom, sobre a escalação, acho que é um pouco disso também, tá? Muita gente falando, pô, tinha que pôr o Balbuena, tinha que pôr o Gil, tinha que pôr não sei quem. O Gil e o Balbuena não conseguiram marcar o ataque do Avaí no último jogo. Os dois juntos. Certo? Ah, tinha que colocar o Balbuena e o Bruno Mendes. Seria uma opção. Seria uma opção. Mas a gente sofreu bastante no jogo de ida com essa dupla. Ele, no meu entendimento, tentou colocar uma dupla de zaga mais leve. Só que o Raul Gustavo tem hora que eu não sei, desligam a chavinha nele, ele esquece que ele tá em campo, eu não sei o que acontece com ele. Ele foi virar uma bola lá pro Fagner do nada, jogou na lateral. Uma outra ele foi dar um calcanhar na linha de fundo, deu no pé do Thiago Maia. Quase saiu o gol do Flamengo. Na outra ele tá discutindo com o árbitro como, sei lá, se ele fosse pai do árbitro. Eu não sei o que acontece com ele. Não sei o que acontece. Potencial ele tem, mas parece que ele tá perdido. Parece que ele tá perdido. Incomodou muito, tá? A torcida do Corinthians ontem, a atuação do Raul Gustavo. Muito, muito, muito. A do Bruno Mendes pra mim foi ok. Tá? Pra mim foi ok. Entendi, tá? Entendi a escalação do Vitor Pereira. A gente pode concordar, discordar, mas eu entendi a estratégia dele. Isso não quer dizer que ele esteja certo, tá? Não quer dizer. Eu entendi a estratégia. Deu certo? Não deu certo por N motivos. N motivos, tá? Mas enfim. Gostei também dessa entrevista do Vitor Pereira. Gostei, foi lúcido, entendeu a situação da eliminação e é isso, é pensar pra frente. É pensar no sábado contra o Palmeiras, que a nossa torcida vai querer, com certeza, uma vitória. E aí, rapaziada, temos a informação aqui do pessoal da Gazeta Esportiva, que alguns jogadores mais experientes do Corinthians estão incomodados com o técnico Vitor Pereira. Estão incomodados com... não com a metodologia ou estratégia dele, tá? O pessoal fala que ele internamente é muito elogiado sobre isso, sobre a metodologia e sobre a estratégia. Há um incômodo pela maneira de como o português se relaciona, como ele comunica suas decisões e também por algumas declarações e entrevistas coletivas. Dá o nome dos medalhões, traz pra gente, porque senão fica muito fácil. Ai, fulano, medalhões, jogadores, atletas do Corinthians estão incomodados com o Vitor Pereira, estão incomodados com isso, incomodados com aquilo. Pô, se os caras, pela notícia, se os caras elogiam a metodologia de trabalho e as estratégias pra partida, mas o problema é a forma como ele se relaciona, como ele comunica as decisões. Pela matéria tá assim, os jogadores experientes acham que devem ter mais minutagem. Pô, pelo amor de Deus. Os jogadores experientes do Corinthians não aguentam 3 jogos inteiros na sequência. Não aguentam, a gente tá vendo. A gente tá vendo. O Vitor Pereira tira porque os caras estão exaustos e querem mais minutagem. Ele comunica as decisões de uma forma... pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, rapaziada. Eu não consigo digerir isso daí. Pra mim é um absurdo, tá? É um absurdo. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, vamos falar sobre o mercado da bola. Atualização bem rápida, tá? Bem rápida dessa vez. O Jô, centroavante Jô, que chegou a ser cogitado um possível retorno dele ao Corinthians e tudo mais. Havia rescindido na teoria com o Corinthians, porque na prática o contrato dele ainda está vigente. Foi anunciado pelo Ceará. Tá? Então acho que ainda essa semana o nome dele sai no bid da CBF e ele estará disponível para a equipe do Ceará. O Jô aí com 35 anos, tá?
presidente Robson de Castro disse que conversou com o Jô, que ele tinha outras propostas, inclusive fora do país, tá? Para ele sair novamente aí do Brasil, mas conseguiu fechar com o Ceará. O Jô é a nova contratação do Vozão. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, ontem, assim que acabou o jogo do Corinthians, saiu no Globo Esporte, saiu no meu timão, saiu em outros portais, a informação de que o Willian estaria de saída do Corinthians. Mas assim, muito de bate-pronto. Acabou o jogo, já estava a matéria. Tá? A informação do pessoal é que o Willian já havia comunicado o restante do elenco antes do jogo contra o Flamengo. Tá? Que seria meio que um jogo de despedida do Willian. Essa era a informação. O Willian já meio que se despediu, que essa seria a última partida dele e tudo mais. E aí, ao término do jogo, perguntaram pro Duílio sobre esse assunto, o Willian vai sair, não vai sair. O Duílio falou o seguinte: não quero falar desse assunto para não omitir nada. A gente programou uma conversa após o jogo de hoje com a eliminação. Amanhã pela manhã, que no caso é hoje, a gente vai ter uma conversa. Se realmente alguma coisa mudar, ele tem contrato até o fim do ano, mas vamos deixar isso para resolver amanhã. Acabamos de sair de uma eliminação, não quero esconder nada, omitir nada. Vamos esperar o dia de amanhã. Então a gente aqui como torcida segue aguardando. Não quero antecipar nada. Tínhamos um jogo importante e esse assunto não finalizou. Vamos deixar uma conversa entre nós amanhã e a gente comunica para vocês para botar uma pedra e seguir o caminho. Segundo informações, o principal motivo do Willian querer sair do Brasil é familiar, tá? É a questão de adaptação da família dele aqui no Brasil. Sobre isso é até difícil pra gente comentar, porque a gente não sabe no detalhe quais são as necessidades da família do Willian, quais são as reclamações, não sei. Entrou também a questão da segurança, tá? A questão das ameaças sofridas aí pelo Willian. Isso entrou também. E aí, é essa a informação, de que o Willian tem uma proposta do Fulham, da Inglaterra. O Jorge Jesus também pediu a contratação do Willian pela equipe do Fenerbahçe. Ele tem contrato com o Corinthians até o fim do ano. O Corinthians tem 100% dos direitos econômicos. Beleza, beleza, beleza. Só que, se ele tem contrato até o fim do ano e ele quer sair agora, alguém teria que comprar o Willian. Ou ele só sai no fim do ano. Será que a diretoria do Corinthians faria algum acordo para ele sair de graça? Não duvido. Não duvido. Tá? Então essas são as informações. Segundo o que o pessoal do Globo Esporte, do meu timão, trouxe, o Willian já teria até se despedido, tá, dos jogadores. Teria essa reunião hoje com o Duílio para sacramentar a saída dele do Corinthians. Agora, passei as informações para vocês, agora a minha opinião como torcedor, como corintiano. Se o Willian sair nesse momento do Corinthians, após uma eliminação de Libertadores, antes de um derby contra o Palmeiras, antes do jogo da volta contra o Atlético Goianiense, que ele tomou 2-0 lá em Goiânia jogando nada, vai ser uma decepção enorme, tá? Decepção como torcedor, de ver o seu camisa 10 saindo do seu time no momento que a gente precisa. E aí, muita gente que eu já conheço vai colocar: mas ele em campo não muda nada, ele em campo isso. Ok, entendo, respeito, beleza. Mas, independentemente de tudo isso, é o Willian. Não é o Zezinho, não é o fulano, não é o ciclano. É o Willian, camisa 10 do Corinthians, que está de saída no momento crítico da nossa temporada, tá? Momento crítico da nossa temporada. E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Qualquer atualização, trago aqui, tá? Vou atualizando, vou trazendo. Eu cheguei até a falar que achava difícil o Willian sair. Hoje já vejo bem próximo, muito por essa sequência de fatos, tá? Por essa situação aí que, é uma pressão da família pro Willian sair, tá?
A gente vai apurando, como o próprio Duílio disse. Não quero antecipar nada, não quero omitir nada, quero ter uma conversa com calma com o William para entender a situação, aí a gente bate o martelo sobre alguma posição. Espero como torcedor que o William fique. Mas não duvido que ele vá sair. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!